estamos aqui, né? Estivemos aqui pela manhã, nossa reunião geral de liderança foi uma bênção. E agora à noite a gente repete com um culto tão... E a gente poderia dar o nome para o culto, né? O culto da sexta, o culto do extraordinário. Uma presença de Deus tão maravilhosa, tão palpável, né? Tão tocável. E a gente pode sentir, a gente pode perceber. Tem vezes que a gente está num ambiente espiritual que a gente só pode crer na presença, né? A gente crê, Deus está aqui. Repita comigo, Deus está aqui. E a gente insiste, né? Para que as pessoas creiam que Deus está. Mas tem circunstâncias que você não precisa dizer nada, né? Porque é visível, é palpável, é tocável, é sentível. Não sei se tem essa palavra, né? E você percebe, né, essa presença tão maravilhosa do Senhor. E quando a presença dEle está assim, tão evidente, tão manifesta, às vezes não dá nem vontade de a gente vir aqui falar, né? A gente quer mais adorá-lo, a gente quer mais reverenciá-lo, a gente quer mais continuar esse momento de intimidade com Ele, né? Mas é necessário também que Ele fale. Quando nós estamos adorando o Senhor, estamos dando a Ele o nosso melhor, o nosso coração, sempre, de alguma maneira, Ele quer nos recompensar, trazendo uma palavra ao nosso coração, nos instruindo e nos preparando para que nós tenhamos uma vida realmente abençoada, né? E hoje, esse é um dia de graça, um dia de gratidão, né? Estamos aí no último domingo do mês, não é isso? Que dia é hoje, quem me ajuda? 27. Todo mundo se confundiu, um disseram 27, 26, é 26, né? Hoje é 26, último domingo do mês. Domingo que vem é Santa Ceia, né? Vamos estar aqui com a presença do pastor de vocês, que a ausência dele é também bem percebida, né? E ele está lá no Ceará, gente, que coisa maravilhosa, né? Eu acompanhei só pelos status e também um videozinho bem curtinho que eles colocaram, né? Com gosto de quero mais no nosso grupo. E a gente vê que Quixadá realmente tem sido um lugar onde Deus ele tem reservado um grande avivamento através daquele casal, pastora Josi, pastor Arthur. Eu tive lá agora mês passado, e ali eu pude sentir realmente essa presença maravilhosa do Senhor naquele lugar. E Deus falando, e Deus fazendo, levantando uma juventude grande, ali naquele lugar, onde não só onde fica o pastor Arthur, mas o missionário Emmanuel já está levando também outros jovens, o missionário John, a missionária Helena. É um trabalho extraordinário, né? Que também está acontecendo no Maranhão. Amém? E breve, daqui a alguns dias, né? Todos os jovens vão estar na Chácara Recomeço. E o chão vai tremer, amém? E o céu vai descer, e os jovens vão subir. E vai ser glorioso o que Deus vai fazer naquele lugar. Amém? Aleluias. Abra sua Bíblia aí no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. E nós vamos compartilhar alguns versículos dessa palavra. Esses dias, assim, eu estou muito tocada pelo chamamento do Senhor. Quando eu fico assim, né, eu sempre me lembro de algumas palavras que eu recebi do Senhor no início do meu chamado. E eu sempre procuro também compartilhar com a igreja, porque eu entendo que cada um de nós tem um chamado. Amém? Alguns têm um chamado para pastoreio, outros têm um chamado, né, para trabalhar, para ser um empresário, para sustentar a obra do Senhor. Outros têm um chamado, né, missionário, aí para o campo, outros para... Aqui nós não enviamos ninguém para fora do Brasil, mas há uma promessa de Deus que nós vamos atravessar as fronteiras logo, logo. Amém? Quem será o primeiro casal, o primeiro jovem que vai atravessar a fronteira através do Ministério Vida na Palavra para anunciar esse evangelho tão maravilhoso?
né? Vamos estar orando. Você pode pensar dentro do seu coração: será se vai ser o Senhor? Né? Se você pensar isso, ore para que Deus confirme. Amém? Glória a Deus que o povo não cabe mais dentro da igreja, né? Já fica ali um povo do lado de fora. Graças a Deus. Breve nós vamos ter esse telhado colocado. E quando colocar o telhado, a gente vai ter que olhar para a esquerda e para a direita, porque para lá não vai dar mais para aumentar. Posso quebrar essas paredes aí, né? Que eu já estou pensando. Aumenta para lá, não pode mais aumentar. Bem aqui atrás é uma rua. É uma ruazinha. Mas a gente pode aumentar para ali, pode aumentar para cá, pode jogar para cima. O céu é o nosso limite. Amém? Glória a Deus. Então, Gênesis 17. Aqui o tema desse texto diz assim: Deus muda o nome de Abraão. Eu quero que você diga assim comigo: Deus já mudou o meu nome. Amém? Eu não sei como você era chamado antes. O certo é que a maioria de nós, antes de chegar na presença do Senhor, entregarmos a Ele o nosso coração, às vezes a gente tem um nome. E a gente é conhecido muitas vezes por esse nome, né? Nem sempre o nome que a gente é conhecido é um bom nome. Né? Às vezes, olha ali o preguiçoso. Né? Aí já pensou? Agora o seu nome não é mais preguiçoso, o seu nome agora é filho de Deus. Você nasceu na família de Deus, faz parte de uma nova família, tem um novo nome. Amém? De repente alguém olhar para você e dizer: olha, aquele ali é um viciado. Mas agora você não tem mais esse nome. Já passou. Agora você é chamado pelo nome que Deus ele concedeu quando você nasceu. Né? E alguém pode lhe chamar pelo seu nome. Né? Então você não vai ser conhecido pelo problema. Você não vai ser conhecido por um defeito. Mas você é conhecido como sendo um filho de Deus, a quem Deus chamou pelo nome, a quem Deus deu um nome. E a palavra de Deus mostra aqui a vida de Abraão. O versículo 17, ele é bem um pouco mais na frente do momento que Deus chama Abraão. O capítulo 12 de Gênesis fala sobre o chamado de Abraão. Aí hoje você pode pensar: quando foi o meu chamado? Você pode dizer: mas eu não estou exercendo nenhuma função ministerial. Mas você tem um chamado de Deus. Você teve um chamado para sair das trevas e vir para a maravilhosa luz do Senhor. Hoje você faz parte, você está vivendo na luz. Você teve um chamado de Deus para a sua vida, para fazer algo novo, algo que você não estava fazendo, mas que hoje você está fazendo. Então todos nós, quando chegamos para Deus, nós viemos por meio de um chamado. Aí hoje você pode refletir: quando foi que Deus me chamou? E o que já aconteceu na minha vida desde que Deus me chamou? O que tem acontecido na sua vida? Desde aquele momento que Deus te chamou. Eu tive um chamado de Deus há 32 anos atrás. Já faz um tempinho, né? Meu chamado já atingiu a maioridade. Mas tudo para mim diante do Senhor é novo. Meu coração está sempre renovado. Mas eu sei o dia que Ele me chamou para conhecê-lo, o dia que eu fui na frente para confessar o seu nome na minha vida, Ele como Senhor e Salvador. E eu sei o momento que Deus me chamou para a sua obra, para fazer o que eu faço hoje. E cada vez que eu me senti dentro desse chamado de Deus, dentro desse chamado tem um processo. Você sabia que Deus lhe chamou? Talvez você diga: pastor, eu estou no processo. Eu estava ouvindo uma mensagem que o pastor diz assim: quando Deus ele chama, Ele já chama, já vem no kit as aflições, as tribulações, o sofrimento. Aí se alguém ouve isso, diz: não, eu não vou querer esse chamado para a minha vida. Mas é muito difícil alguém ser chamado por Deus, não ter que passar por um processo. Ontem eu vi uma imagem no grupo, e alguém colocou assim, a azeitona sendo espremida dentro de 2 objetos assim, e um azeitezinho pingando, Aí a frase é a seguinte: para que o azeite flua, é necessário que você passe primeiro pela prensa, Aí você está maravilhado com Jesus. Você está aí fluindo, o louvor está acontecendo, você está falando em outras línguas, você está cheio.
Mas é possível que você, para estar com esse azeite todo aí, já passou por uma boa prensa, né? Já foi imprensado um pouquinho. Sabe, queridos, mas Deus, Ele nos prepara para aquilo que nós temos que enfrentar. Jamais Deus nos daria algo que nós não pudéssemos suportar. Deus não nos entregaria um chamado, uma missão, sem Ele nos capacitar para isso, de forma alguma. Então não tenha medo, né, de obedecer ao chamado. Não tenha medo, porque de modo algum, Deus Ele vai lhe chamar para que você perca alguma coisa. Né? Eu já vi gente dizer, as pessoas que são chamadas, primeiro elas vão sofrer muito, vão ter perdas. Não. Com Deus ninguém perde nada, a gente só ganha. Até as tribulações, elas se transformam em ganho na nossa vida. Porque elas nos treinam, elas nos capacitam para sermos pessoas melhores. Amém? Então aqui a palavra do Senhor diz assim, sendo Abrão, aqui não é só um A, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E eu porei o meu conserto entre mim e ti, e eu te multiplicarei extraordinariamente. Tem uma outra versão que fala grandissimamente, que é a minha versão. Mas eu gosto dessa, extraordinariamente. Deus, Ele vai, né, te fazer crescer, te fazer multiplicar de uma forma extraordinária. Então Deus não te chama para a dor e o sofrimento, Ele te chama para você dar voos, e voos altos. Para isso Ele prepara você, Ele prepara o seu coração, Ele prepara o seu espírito, para você ser essa pessoa que vai alçar esses voos mais altos. E aqui a Bíblia diz, então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo. O meu conserto é, e serás pai de uma multidão de nações. E serás pai de uma multidão de nações. E aqui ele continua dizendo, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas agora o teu nome será Abraão. Deus está aumentando aí o teu nome, Deus está acrescentando algo no teu nome. Né? Deus está multiplicando também o teu nome. E ele diz assim, porque por pai da multidão de nações eu te tenho posto. E o versículo 6 ele diz, e te farei frutificar extraordinariamente. Te farei frutificar extraordinariamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e entre a tua semente depois de ti. E em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão. E eu lhe serei por Deus, ou ser-lhe-ei por seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Amém? Glória a Deus. Você aí é filho de Abraão? Amém? A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Abraão na fé. Amém? Essa mesma fé que Deus deu a Abraão, Ele tem dado a nós, os seus filhos. E eu estava fazendo uma análise nos 3 textos, onde Deus chama Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus diz, olha Abraão, sai do meio dos teus parentes, e tu vai para um lugar que eu te mostrarei. Não havia ainda um lugar, né, palpável, um lugar certo. Olha Abraão, já preparei o apartamento, né? Ou já preparei a casa, já organizei tudo. Então, você sai da sua casa, do conforto do seu lar, do meio da sua família, do meio dos seus parentes, e você vai para lá, para um lugar que eu já preparei.
A Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, ele diz, você vai para um lugar que eu vou te mostrar, né? Que eu te mostrarei. E amados, todo o futuro, de uma certa forma, ele tem uma interrogação, né? Se você vai se mudar daqui para uma outra cidade, você pode estar cheio de expectativa, mas você não sabe o que lhe aguarda lá, sim ou não? Você vai às vezes certo de muitas coisas, mas quando chega lá é diferente. E quando Deus ele chama Abraão, é como se ele dissesse, olha Abraão, tu está bem, está na tua casa. A família de Abraão era de posses, tinha muitas coisas. Tu vai sair daí, tu vai para um lugar que tu não sabe como é, tu não sabe o que te aguarda, o que tu vai passar, o que tu vai sofrer no meio de tudo isso. Mas a palavra de Deus diz que Abraão, ele creu na palavra de Deus e ele obedeceu. A princípio, ele não saiu direto de Ur dos Caldeus para onde Deus havia mandado. Ele fez uma parada, né, em um lugar onde ele ainda estava com seu pai. E ali, depois que seu pai faleceu, então ele continua a sua caminhada para que ele pudesse, então, fazer aquilo que Deus havia proposto ao seu coração. Amados, quando você foi criado por causa de um propósito. Deus não criou o propósito depois que você nasceu. Antes que você existisse, antes da fundação do mundo, Deus ele já tinha algo preparado para a sua vida. Sabe, a vontade de Deus é que você viva tudo aquilo que Ele preparou para você. Algumas pessoas vão descobrir o seu propósito bem cedo. Logo, às vezes até na infância, já começa a vida dentro daquilo que ele entende que Deus chamou para fazer. Outras pessoas vão viver muitas experiências até descobrir o propósito para o qual ele foi chamado. E a vontade de Deus é que a gente descubra o quanto antes, porque o que faz as coisas atrasarem na nossa vida é porque nem sempre a gente ouve atentamente a direção do Senhor e faz conforme Ele tem nos instruído. Porque dentro de todo ser humano existem vontades, existem desejos, e nem sempre nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus tem chamado a gente para fazer. Às vezes a gente quer encurtar, às vezes a gente quer tomar os atalhos, às vezes a gente acha que daquele jeito não vai ser muito bom, ou a gente acha que ainda não está na hora, e muitas coisas a gente vai, entendeu, pensando, agindo, fazendo, e deixando de viver o propósito de Deus. Quando é que você encontra o propósito? Como é que eu sei que eu encontrei o meu propósito? É quando aquilo que eu faço me dá prazer, me completa. Eu escutei aqui a Caliane no meio da adoração, dizendo que o que mais completa ela é isso. Amados, tem algo que vai te completar. E muitas vezes a gente procura nas mais diversas coisas. Eu vejo muitas pessoas que pensam, não, eu estou estudando, né? E quando eu estiver formado, vai estar tudo certo na minha vida. E às vezes a pessoa pensa, não, tudo que eu preciso é de um emprego, é de ter uma casa, é de ter um automóvel, é de ter, né, uma tranquilidade e tal. E a gente vai pensando. E você vai conquistando essas coisas e você vai vendo que essas coisas não lhe completam. Aí você pensa, não, mas o casamento vai me completar. Porque a ideia do casamento é que os dois se unem e se transformam numa só carne. Então agora eu estou apaixonado, né? O meu marido está apaixonado por mim, nós vamos casar, e aquela história, né? Felizes para sempre. Aí casa. E aí vai para dentro de uma casa, às vezes até já tem casa, com tudo dentro, não vai ter nem muita dificuldade para conquistar algumas coisas. Mas casa e percebe que o casamento não lhe completou. Não lhe faz sentir feliz, você mudou o seu semblante. Parece até que antes do casamento você era mais feliz. Eu conheço pessoas que eu achava muito alegres, muito animadas, brincalhonas, e casou e se revestiu de uma seriedade, sabe, fechou o semblante. Parece que o casamento trouxe foi um peso, e não uma leveza, não uma satisfação, porque aquilo que nos completa nos faz leves, nos faz felizes, realizados. As pessoas conseguem olhar para a gente e elas percebem que a gente faz aquilo com tanta intensidade, ou que a gente vive aquilo com tanta intensidade, que é impossível não perceber que nós estamos vivendo a nossa realização. E muitas vezes a gente realiza. Eu lembro quando a Caliane fez 15 anos, e eu tinha um sonho de fazer uma festa de 15 anos para a Caliane. Eu queria muito fazer essa festa. E, sabe, a situação não era muito favorável para fazer aquela festa.
Aí tá, mas nós vamos fazer. A Caliane sempre muito inteligente, né? Porque é minha filha, né? Que eu vou evidenciar as qualidades, né? Puxou para a mãe, inteligente, sempre muito capaz. Ela, desde os convites dos 15 anos dela, ela fez. Ela fez do material, um papel, como é que chama aquilo, Caliane? Papel manteiga? Vegetal. Olha aqui quem me ajudou, né? Ela fez os convites dela. Eu mandei botar na gráfica só a parte de conteúdo de dentro. Ela fazia cada flor. Aí nós tínhamos uma caixona. E ela ia enchendo de flores, de decoração de mesa, de colocar. Tudo ela fazia. Eu tinha esse sonho. E nós fizemos essa festa. E não tinha condição de alugar um salão. Se fosse agora, talvez Mauro, um dos, né, mais prováveis. Aí nós fomos pedir o auditório do Gabriel Lage. Né? Foi lá os 15 anos da Caliane. Uma festa e tanto, maravilhosa. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quando eu estava preparando a festa, antes dos 15 anos, a Caliane apareceu um nódulo na axila dela. Aí vai para médico, aí marca cirurgia, faz cirurgia e tal. E eu com medo que aquele nódulo pudesse ser algo realmente mais grave. Ainda no SUS, né, você opera, espera 4 meses para receber o resultado da biópsia, é uma agonia, entendeu? E eu estava muito insegura com algumas coisas, mas graças a Deus, no dia dos 15 anos dela, eu pude dar o meu testemunho de que realmente tudo correu bem, que tudo foi maravilhoso e que não era nada daquilo que eu pensava. Lá, um pastor que estava lá, ele deu uma palavra para a Caliane. Todo mundo lá falou tudo muito lindo. Eu lembro que meu irmão fez uma poesia, aquele jeito dele falar. Ele nem está mais conosco, outras pessoas falaram. Mas esse pastor, ele falou algo bacana. Ele disse, hoje nós estamos aqui para celebrar os 15 anos da Caliane. A próxima festa, ele não colocou a formatura. Ele falou que seria o casamento. E eu segurei aquela palavra, eu vou casar minha filha. Ela vai se casar. E como eu estava falando pela manhã, eu já tinha meu pedidozinho lá no meu caderno, que eu fiz, foi em 96, que Deus daria um esposo de Deus para minha filha. E esposas de Deus para meus filhos. E chegou o dia da festa. Chegou o dia da festa, do casamento também. Então, por que eu estou falando isso? De etapas que a gente vive, que a gente pensa que tu vai te realizando nos 15 anos. Só que depois dos 15 anos, está faltando alguma coisa. Aí, para alguns vem a formatura, depois vem o casamento. Aí depois vem outras realizações. E hoje, o que me realiza na minha filha não foi os 15 anos, não foi o casamento. Hoje, o que me realiza nela como filha é eu ver ela aqui no altar, adorando o Senhor. Isso me completa, isso me realiza. Quando eu vejo que Deus levantou a minha filha para um ministério, para um chamado. Para mim não tem nada, ela podia ser qualquer profissão maravilhosa, que todas as profissões são maravilhosas, né? Aquelas que vêm através de uma formação acadêmica, outras coisas. Mas eu acho que nada traria tanta satisfação para a minha vida do que ver a minha filha aqui no altar, celebrando ao Senhor, através de um chamado ministerial. Estou falando de chamado, por isso que eu gosto de dar meus exemplos, porque às vezes eu pego os outros, aí de repente alguém não gosta, né? Vocês sabem, o Alex teve várias oportunidades no futebol, vai para cá, vai para lá, né? Jogou num dos principais clubes aqui de Belém, como profissional, foi para Paysandu, participou ainda de 2 repar. E alguém, pastora, a senhora vai no treino do Alex ou nada? Aí um dia eu brinquei, só para mim chegar lá e se ele marcar um gol, eu vou gritar, glória a Deus! Aí todo mundo vai olhar, quem é? Ó, é a mãe do Alex, aí lá vou encarnar no Alex. Entendeu? Então, e eu poderia, assim, pensar, eu quero que meu filho vá, que ele viaje, que ele vá, entendeu? Jogar fora do Brasil, eu quero o nome dele estampado no jornal. Tudo isso seria uma realização. E ele passou por essa experiência, eu consegui fazer um álbum inteiro do Alex, de fotos tiradas de jornal, de primeira página de jornal, entendeu? De copiar, de recortar, entendeu? E olha que eu nem peguei todas as fotos. Um dia uma pessoa foi no shopping e disse, pastora, lá no shopping tem uma foto enorme do Alex. Aí alguém tirou uma foto da foto. E eu peguei essa foto, eu imprimi, coloquei, eu botava tudo. Em cada foto eu colocava um versículo bíblico. Aí ele encheu aquele Orkut, né? Orkut?
Orkut. E fotos, e ele jogando, tudo eu botava um versículo embaixo. E eu dizia, meu filho, se não for para glorificar Deus, ó, não vai fluir. Mas chegou um tempo que ele fez uma escolha. E ele não fez uma escolha quando ele estava sem clube, quando ele estava derrotado, quando ele não tinha mais ninguém atrás dele. Ele fez uma escolha ainda num momento importante. Ele estava ainda afiliado a um clube, ele nessa época estava no Maranhão, num clube no Maranhão, e ele disse, mãe, eu não quero mais. Eu quero fazer a vontade de Deus. E poderia ele ter crescido muito como jogador. É claro que toda mãe se orgulha de um filho que vai bem. Mas, amados, sabe o que me realiza no meu filho? É quando ele está no altar. É quando ele está pregando a palavra. É quando ele está exercendo a profissão. Não é eu que digo, é a Bíblia. Mais excelente. Não tem nenhuma mais excelente. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, ele a boa obra almeja, ele almeja a obra mais excelente. E quando eu percebo que está sobre o meu filho, o mesmo Espírito está sobre Daniel, o Espírito de excelência, o Espírito excelente. Então isso não tem preço. Não teria salário de milhão. Isso é hipocrisia. Não, não teria salário de milhão que me deixasse mais feliz do que hoje eu ver o meu filho fazendo a obra de Deus. E ele não estaria feliz, porque eu sei disso, ele viajava, estava em São Paulo, estava no Rio de Janeiro, foi para Franca, foi para São Bernardo, de lá, mães, quem está em casa, quem está almoçando, quem está aí e tal. Nós estávamos nas reuniões na igreja, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha videochamada, não tinha nada. Ele queria que a gente ligasse o celular na hora das reuniões, que era só para ele ouvir a voz das pessoas. Uma hora ou outra, o chamado teria que falar mais alto. Sabe, queridos, eu estou falando sobre você viver a plenitude daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se você não viver isso, casamento, profissão, dinheiro no bolso, não vai trazer essa satisfação. Porque o que faz a gente se sentir feliz é abençoado. O que faz você se sentir realizado é quando você está dentro do propósito para o qual você foi chamado. Sabe, eu entendi meu propósito. 37 anos de idade. Meus filhos já grandinhos. Quando começou Deus me chamar para o ministério. Aí eu dizia, meu Deus, eu sou mulher. O que uma mulher vai fazer? Não, Senhor, chama meu marido. Vou ser a melhor esposa da face da terra para ele. Vou ser viado, vou estar do lado dele, vou espalhar papel, tudo que for preciso eu vou estar com ele. E aí o chamado queimava em mim, eu olhava para o meu marido, não queimava nele. Aí, embora, meu filho, tá, não, vai tu, eu ainda estou no meu trabalho. Aí, meu Deus, eu queria que ele sonhasse o que eu sonhava, que ele acordasse pensando o que eu acordava pensando. E muitas vezes eu protelei, eu não queria seguir, eu digo, Deus, não vou fazer obra nenhuma sozinha. Se o Senhor não colocar o meu marido do meu lado, eu não vou. E muitas vezes eu chorei. E eu lembro que teve uma época que nós fizemos uma campanha lá em Coraci, eu, a França. Aí nós chorávamos e eu gritava, Deus, traz meu marido, Deus. E meu marido estava congregando numa igreja batista aqui no Bom Futuro, nem ele congregava com a gente. Aí eu lá de joelho, aí nossa igreja passando uma penúria financeira. Nós não tínhamos dinheiro para pegar ônibus, Aí eu via meu esposo colocar o dízimo dele no envelope, para levar lá para outra congregação, e eu só faltava dizer, pelo menos o dízimo deixa aqui. Aí eu não tinha coragem, eu disse, não, está abençoado, meu filho, leve, lava, é a mesma coisa, tudo é para Deus. Mas senti muitas vontades de interceptar, já que tu não quer ficar, mas pelo menos deixa o dízimo aqui. As dificuldades eram grandes. Sabe, eu tinha medo, eu estava com muito medo, eu estava com medo disso que era novo para mim. Eu nunca tinha me imaginado na frente de uma obra, dirigindo, mas não, gente, não, isso não dava para a minha cabeça. Eu sempre fui de ajudar. É para varrer, vamos varrer. É para ornamentar, vamos ornamentar. É para fazer cortina, vamos fazer cortina. É para costurar, vamos costurar. É para ajeitar, para pintar, para lá. Tudo eu estava lá. Mas agora, cuidar de vidas. Sempre cuidei de grupo, de célula. Trabalhei com mulheres, com jovens, com tudo. Mas agora uma igreja, Deus, isso é muito grande para mim. Uma igreja.
Até que sim, tudo bem. Mas um ministério? Não, o ministério é grande demais. Como que eu vou administrar um ministério? Como que eu vou poder cuidar? Se eu não consigo cuidar de uma, eu vou cuidar de 15, de 20 igrejas. Sabe, amados? E cada vez que as coisas iam acontecendo, eu ia tentando fugir, Deus me parece assim, eu tentava fugir e ele me jogava mais para dentro. Aí eu falei com o pastor, você pode dar uma cobertura para a nossa igreja? Ah, tudo bem, vou dar. Ah, era um pastor conhecido nosso, amigo, aí lá teve problema, tira a placa da igreja, não vou dar mais cobertura com vocês não. Aí, por telefone, aí ficamos de novo sem cobertura. Aí o que nós vamos fazer? Meu Deus, como é que nós vamos fazer uma obra sem cobertura? Aí um dia, alguém orando e disse, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Aí eu, ai meu Deus, não, mas não é bem assim. Aí nós estávamos numa reunião, aí a pastora França foi usada por Deus e ela disse assim, o Senhor te dará pessoas íntegras para fazer contigo a obra. Aí nem meu marido estava comigo, estava eu e a França. Como assim pessoas íntegras? Como assim pessoas para fazer a obra comigo? Quem ia acreditar numa loucura dessa? Sabe, amados, Abraão foi chamado com 75 anos de idade. A esposa dele tinha 65. A esposa dele com 65 anos, linda que nem eu. Que ainda não tenho 65, viu? Então não confundi. Mas vou chegar lá breve. Né? Linda, maravilhosa, com marido que nem o meu, lindo, maravilhoso. Não tinham filhos. Só que para Abraão, que estava na mente dele era que ele precisava de ter filhos. Lá no versículo 15, a Bíblia diz que Deus anima Abraão. É engraçado porque durante o processo do chamado, Deus vai treinando a gente. Né? Porque o que acontece no caminho, você desanima. Não desanimar de servir a Deus, isso eu nunca desanimei. Mas você pensa, será se eu devo prosseguir com isso aqui? Será se eu estou agradando a Deus? Será se isso aqui é certo? Sabe, amados, se você nunca encontrar o seu propósito, você vai envelhecer e morrer sem ter desfrutado de uma plenitude, de uma felicidade real em Deus. Por isso nós precisamos, porque quando você nasceu, você já nasceu para algo que Deus preparou, que é só você que pode fazer. Você pode ter auxiliares, ter ajudante, mas é só você que vai fazer. Então eu digo, Deus, tem tantas igrejas, porque vão ter pessoas que vão se converter somente nesse ministério. Porque vão ter pessoas que vão aceitar ser cuidadas por nós, que vão querer estar nesse lugar. Então, Senhor, tem tantos lugares aí, tanta gente de credibilidade. Eu ia para as reuniões, eu tinha um pastor muito amado, tinha não, ainda tem, que ele ainda está vivinho da Silva, uma pessoa maravilhosa, pastor Paulo Carvalho. Irmã Ivanice, a senhora tem que estar no lugar, a senhora tem que aparecer, ter comunhão com os outros pastores. Vamos no café da manhã comigo. Quem ia estar no café da manhã? Na Paula Valadão, uma equipe que estava vindo da Lagoinha. Aonde é o café da manhã? No Hotel Rio, está na Presidente Vargas, tal. Aí eu digo, meu Deus, vamos, eu já consegui um cartão para você e para a pastora França. Na época a França não era pastora nem missionária. Nós fomos. Chegamos lá, gente, se escondendo. O que vão pensar? Que isso é para pastores. O que nós estamos fazendo aqui, França? Aí, de lá, encolhidinha, na mesa, procurando um lugar para se esconder. E foi engraçado nesse dia aí. Todo mundo tinha que vir servir numa mesa gigantesca que tinha lá, o café. Aí lá vem eu aqui com meu pratinho. Quando eu levanto os olhos, quem estava na minha frente, um pastor que havia sido meu pastor. Aí ele também não me cumprimentou, eu fiquei morta. As pernas tremiam. Aí eu digo, meu Deus, o que vai pensar de mim? O que eu estou fazendo nesse lugar? Dentro do processo, você vai ser rejeitado. Ah, pastora, porque eu queria fazer a obra, mas as pessoas só sabem falar mal de mim.
Amados, nós precisamos ser rejeitados para poder entender o chamado, para poder ser aceito. Eu fui muito rejeitada. Ainda sou até agora, estou pensando que ainda está fácil. A prensa continua, né? Agora a gente vai ficando com o couro mais grosso, né? Vai ficando um pouquinho mais resistente, a prensa vem, se encolhe dentro dela, né? E tudo vai passando. Mas, amados, é interessante nós pensarmos que nós vamos ser felizes quando nós estivermos dentro do plano de Deus. Quando você estiver no centro da vontade dEle. E sabe, eu estava meio abeirando. Meio vai, meio não vai. Meio querendo colocar alguém no meu lugar. Sabe? E Deus foi me impulsionando. Foi me impulsionando para que eu estivesse no lugar onde eu deveria estar. Sabe, no meio desse impulsionamento todo, Deus mandou meu marido junto comigo. Deus levantou meu marido como pastor. Sabe, meu marido se tornou o maior dizimista da nossa igreja. Porque ainda continuou trabalhando, continuou servindo, com alegria, fazendo tudo. Deus começa a levantar a minha casa. Minha filha congregava em outra igreja, a Carliane, todo esse talento que ela tem. Ela estava dando talento em outro lugar. E alguém disse assim, nem os filhos dela querem andar com ela. Nem marido, nem filhos querem andar com ela. O Alex e o neto do culto do domingo. Só ia o domingo. Nossa igreja em Coraci, transporte era a maior dificuldade. Tinha andando aqui para Bertolini. Aí o Alex e o neto sentavam na última cadeira. No fundo tinha uma parede. Eles gostavam de se encostar na parede. Tem até uma foto do Alex assim na parede, encostado. Estava longe dali. Mas sabe, amados, durante esse processo eu perseverei. Perseverei no amor ao Senhor. Perseverei no servir ao próximo. Perseverei em evangelizar. Perseverei em congregar pessoas para comunhão. Perseverei em ensinar pessoas. E durante esse processo, Deus foi levantando pessoas íntegras para estarem comigo hoje. Deus foi abrindo portas para que o evangelho fosse pregado. Em cidades, lugares. Deus foi levantando pessoas para se associarem a mim. Para estarem comigo nessa obra, junto comigo e meu esposo. Sabe, Deus foi me colocando onde eu deveria estar. No centro do propósito que Ele tinha para a minha vida. Sabe, hoje, qual é a satisfação que eu tenho? Eu me sinto extremamente realizada. E eu percebo que ter casa não me realizou. Casar não me realizou. Ter filhos não me realizou. Tudo isso faz parte do processo. Mas o que realizou foi quando eu percebi que eu estava fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Hoje eu sou mãe, eu sou esposa, eu já não sou mais filha porque meus pais já faleceram, mas fui filha ainda durante muito tempo. A minha mãe se converteu depois de 18 anos que eu estava servindo o Senhor. 18 anos de oração, lutando pela minha mãe. No dia que a minha mãe se converteu, eu estava ministrando a palavra. E eu vi a minha mãe se levantar. E eu vi ela pedir a mão da Mauricéia, da obreira Mauru, para vir no altar, receber a Jesus. Sabe, amados, e aquilo ali era uma confirmação das promessas de Deus sobre a minha vida. Daquilo que Ele me prometeu. Sabe, quando Deus chamou Abraão, Ele fez uma promessa. Ele disse, olha, Abraão, tu vai sair da tua terra e do meio dos teus parentes. Tu vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sabe, é um lugar bom, não te preocupa. Sabe, amados, Deus jamais vai tirar você de um lugar bom para colocar você num lugar ruim. E Ele disse, nesse lugar, eu vou te provar a minha bondade e a minha misericórdia. Você vai ser colocado ali, você vai ser pai de muitas nações. Você vai multiplicar, você vai frutificar, você vai encher a terra. Sabe, amados, dentro do propósito que Deus tinha para Abraão, Deus tinha uma promessa. E essa promessa viria a se cumprir, mas não logo. Não tão rapidamente quanto ele esperava. Foram praticamente 24 anos de espera. No capítulo 15, a Bíblia diz que Abraão estava triste, desanimado. E Deus aparece para Abraão para animá-lo. Eu não sei em qual é o processo que você está. Eu não sei se você está no 12, recebendo o chamado agora.
Eu não sei se você está no capítulo 15, já sendo animado por causa do seu chamado. Ou se você está no 17, recebendo a ampliação do seu nome e o aumento sobre a sua vida, para que você possa de fato desfrutar daquilo que Deus prometeu para a tua vida. Sabe, amados, o certo é que dentro desse processo, nós vamos passar por várias situações. Nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ser rosa, nem tudo vai ser colorido. Muitas coisas vão acontecer na nossa vida. Mas aquilo que vai acontecer não é para nos destruir, é para construir os nossos valores, é para nos fazer melhores, é para nos dar força, para que nós possamos não só permanecermos firmes e inabaláveis, mas para que nós possamos firmar outros. Quantas pessoas Deus tem chamado através da nossa vida? Quantas pessoas você já trouxe no altar? Eu lembro quando o pastor Alex foi chamado para os atletas de Cristo. Nós estávamos fazendo uma ministração sobre evangelismo, baseado no livro Ajunte-se a essa carruagem, do T.L. Osborne. E o Alex disse: mãe, depois daquela lição, eu fiquei frustrado. Porque a senhora fez uma pergunta assim: quantas almas você ganhou esse ano? E ele pensou: nenhuma. E nos anos anteriores, como tem sido a sua vida de ganhador de alma? A igreja está com uma meta aqui, né? 50. Já diminuiu a meta, né? Até dezembro. De almas que vocês vão apresentar ao Senhor. Eu não vou dizer 50, eu vou dizer que vocês vão dobrar folgadamente esse número. Até dezembro, nós teremos um número muito maior de pessoas se convertendo nesse lugar. Eu vejo isso. Eu vejo isso, eu creio nisso. Eu sinto que isso já está acontecendo no reino espiritual. E hoje eu disse na reunião pela manhã: contabilize criança. Contabilize criança, que a conversão dos pregadores mais importantes do mundo aconteceu na infância. Um deles, no Brasil, R.R. Soares, 6 anos de idade. Billy Graham, quem já ouviu a história, se converteu quando criança. Já estava orando, ainda criança, já pedindo a unção que havia sobre um grande pregador, conhecido no mundo inteiro. Sabe, não despreze a conversão do seu filho. Não diga: não vá, tu não tem certeza, deixe ele ir. E eu estou dizendo para a igreja: faça o certificado das crianças que se convertem. O dia, a hora, quem pregou, faça lá o histórico, bote num quadro, coloque lá na parede. Se eu toda vez seu filho olhar: ah, mãe, foi esse dia, foi, mas eu nem me lembro. Mas eu me lembro. Deixei bem aqui que é para você nunca esquecer o dia que você nasceu para Deus. No dia que você nasceu para uma nova experiência, para uma nova vida. Sabe, nós precisamos ser focados naquilo que nós acreditamos, amados. Sabe qual era a tristeza de Abraão? Era a infertilidade de Sara. Ela não tinha filhos. Mas o que Deus queria dar para Abraão não era apenas um filho. Ele teve a experiência de Ismael, a gente sabe. E veio Isaac, o filho da promessa. Mas Deus não queria somente um filho. Deus, ele deu a Abraão muitos filhos. Quem nunca cantou aquele corinho: Pai Abraão tem muitos filhos? Eu sou um deles. Eu sou um deles. Só as crianças de hoje não sabem, não. As crianças de antigamente. Sabe, amados, nós somos dessa descendência. De um homem que um dia ousou acreditar em algo que Deus prometeu. Não foi fácil. A espera foi difícil. Foi necessário que ele fosse animado e reanimado. No 15 ele é animado, no 17 ele é reanimado. Como é que está a extensão do teu chamado? Como é que você está vivendo a sua vida? Pastora, eu me completo, eu me sinto completamente realizada sendo dona de casa e mãe. E esposa, maravilha. Mas se eu chegar na sua casa, casa suja, bagunçada, filhos maltrapilhos, mal arrumados, se eu chegar na sua casa, você não cuida bem do seu esposo, eu vou dizer que você não está sendo sincera. Porque uma mulher que ela tem um chamado para ser esposa, o chamado dela é ser esposa, é ser mãe, é ser dona de casa. Ela vai ser impecável porque ela ama o que ela faz. Ela vai amar ser esposa, ela vai amar ser mãe, ela vai amar ser dona de casa.
E ela vai se transformar numa professora para outras esposas, para outras mães, para outras mulheres que desejam a mesma coisa. Eu tenho uma sobrinha que um dia ela disse: tia, meu chamado, eu acho mesmo, eu só quero ser dona de casa. Eu quero só me casar e cuidar da minha casa. É isso? É isso que te completa e faz feliz? Amém. Você encontrou o seu propósito. O meu propósito, além de ser esposa, mãe, avó, dona de casa, eu tenho um chamado de levar pessoas para conhecerem o Evangelho, para ampliar o reino de Deus. E nada me satisfaz mais e me deixa mais pleno e mais feliz do que eu estar fazendo aquilo que eu faço, aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu sei fazer. Eu não sei pregar. Se você perguntar: pastora, cadê o esboço? Sei lá. Pastora, como é que a senhora prepara suas pregações? Não sei. Tem vezes que eu chego na igreja e ainda não sei o que eu vou falar. Tem vezes que eu fico em casa, eu me preparo toda, preparo um ambiente. Eu acho que quem prega sabe que é isso. Preparo um ambiente, eu coloco lá, ligo o celular, então eu vou para o computador, ligo lá, fico lá esperando uma inspiração, uma unção, abro a Bíblia, parece que não, nada calha, não tem um versículo que dê certo. Ai, Jesus, o que é que eu vou falar para os teus filhos, Senhor? Aí eu saio de casa meio que assim. Mas quando eu abro a boca, aquilo que está dentro de mim, que Deus já colocou, vai sair. Porque eu não preciso ler a Bíblia só quando eu vou ministrar, assim é fácil. Porque você não tem a palavra só quando você vai pregar para alguém. A palavra tem que estar em você, vida na palavra. Palavra na vida. Eu posso ficar 2 dias sem ler a Bíblia, sem ler a palavra, mas a palavra não pode sair do meu coração. Sabe como é que você prova que a palavra está em você? Quando você age pela palavra, segundo o que está escrito, os seus atos, as suas atitudes, a sua maneira de falar, de agir, de se referir, de cuidar de pessoas, elas revelam aquilo que está dentro do seu coração. Então não é todo o tempo: eu tenho que ler um texto porque eu vou falar tal coisa. Então toda vez que eu tenho que falar, eu tenho que ler um texto. Então eu sei que Deus usa pessoas assim. Tem pessoas que falam: pastora, eu fico horas e horas. O meu marido é assim. Se eu disser: meu filho, você vai levar a palavra para a família hoje, tal, ele não sabe, né? Era para ter me avisado antes. Aí eu digo: mas rapaz, a palavra já está em ti. Deixa eu dizer um segredo para vocês aqui. Não está nem sendo filmado, né? Segredo só entre eu e você, bem baixinho. O meu esposo lê mais a Bíblia do que eu. O meu esposo ora mais do que eu. Muito mais. Ele acorda cedinho enquanto eu ainda fico dormindo. E a primeira coisa que ele faz é pegar a Bíblia dele e ir para lá, ou ele senta na frente da casa agora onde nós estamos, ou ele vai para um lugarzinho onde eu estudo, e ele vai para ali, ele vai ler a Bíblia dele. Ali ele ora. Às vezes de tarde eu estou descansando, ele está orando, está lendo a Bíblia, mais do que eu. Mas se eu disser: meu filho, você vai dar a palavra hoje? Ele diz: tu sabe que comigo não é assim. Tem que me avisar antes. Aí quando eu aviso antes, ele escreve, ele organiza. Entendeu? Tudinho. É diferente. Aí, pastora, a senhora vai ministrar uma palavra hoje? Me convidaram. E aí a senhora vai falar que, pastora, qual é o assunto? Qual é o tema da sua ministração? Não sei, não tem tema não. Qual é a música que vai calhar com o tema? O músico vai descobrir quando eu estiver falando. Sabe? Eu faço o que eu amo. Eu amo me expressar através do Espírito Santo. Mas eu não tenho escrito nada. Alguém chega: pastor, e o seu livro? Quando é que vai sair? Eu digo: vai sair. Vai sair, um dia vai sair. Aí o livro está todo aqui dentro, mas quem conta que eu dou conta de escrever alguma coisa? Não dou. Não sei pregar, não sei montar esboço. Eu sou isso aqui, eu não sou uma líder. Né? Às vezes a pessoa: olha essa daqui, pastora Evanice, líder do nosso ministério. Eu já disse para a França: tu não me apresenta assim. Não fala isso. Quando a gente estiver viajando por aí onde a gente chega: olha, aqui é a presidente do nosso ministério. Não fala assim. Olha, que essa aqui é a irmã Evanice. A pastora Evanice, como alguns já chamam. Entendeu? Porque quando usa essa palavra presidente, aí você pensa assim: eu tenho que falar com uma certa elegância, eloquência.
tem que coordenar as palavras. Eu sou nordestino. Nordestino fala tudo torto, uma hora a gente fala gritando, outra hora tudo errado. Aí eu vou aqui, eu sou a presidente, a pastora Evanice. Gente, hoje eu já consigo falar com esse celular na minha frente. Mas eu disse, Alex, quando eu for, eu não gosto daquele negócio de estar gravando, não. Eu gosto de me sentir livre, no ambiente que eu estou. Para ser como eu sou. Meu jeito de falar, simples, não sei falar mesmo. Mas sabe, amados, do jeito que eu sou, Deus me usa. Deus me usa. Do jeitinho que eu sou, Deus tem me usado. Sabe, aonde a gente vai, a unção vem. Onde você entra, a unção está lá. Porque o que me acompanha não é um diploma, não é um certificado, não é uma posição acadêmica. Que me acompanha é a presença do Senhor. É o Espírito Santo de Deus. E quem anda comigo sabe. Eu valorizo muito o ensino, eu valorizo muito que você tenha uma posição, que você seja extremamente educado, que você seja uma pessoa que seja sábio, cheio de sabedoria, inteligente. Isso eu admiro, eu acho maravilhoso. Mas eu não conte muito comigo para isso. Eu sou um pouco selvagem, eu sou um pouco assim, da roça. Sabe, amados, e falando sobre Abraão, a Bíblia fala algo maravilhoso. A Bíblia diz que quando Deus chega com Abraão, ele fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Já havia passado anos a promessa. E Abraão estava no processo. Algum de nós vai ser perfeito aqui nessa terra? Perfeito? Não. Mas nós estamos indo para o alvo da perfeição. Abraão tinha coisas na sua vida que precisavam ser organizadas, ser ajeitadas dentro dele. Aí Deus diz: olha, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lembra disso. Anda na minha presença. O segredo é, diga assim comigo, andar na presença do Senhor. Sabe qual é o segredo da tua vida, do teu chamamento, do teu propósito? Andar na presença dele. E ele disse: olha, Abraão, anda na minha presença. Sabe qual é a nossa predisposição? De vez em quando a gente escapola da presença. De vez em quando a gente sai para andar com as nossas próprias pernas, fazer a nossa própria vontade. Agir como Sara, pegou a sua serva, a egípcia, e trouxe a Abraão. E disse: está aí, Abraão, gera um filho, para que nós sejamos pais, para que a palavra se cumpra. Às vezes nós saímos do propósito, não temos paciência de esperar. Pastora, meu sonho é casar. Maravilha, minha filha, é maravilhoso querer casar. Mas e aí, como é que vai ser? Pastor, eu quero me casar com o homem de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. É verdade, é amém, estou orando com você. Nós vamos fazer campanha juntos, você quer o homem de Deus? Quero. Aí a pessoa fala isso, o primeiro que aparece. Aí eu vou chegar, vou dizer: minha filha, é um homem de Deus que você orou por ele. Pastor, eu não tive paciência de esperar. Deus vai transformar, Deus vai ajeitar esse aqui. Ajeita não. Como não, pastora? Como Deus não ajeita? Não vai ajeitar porque você creu dessa forma. Deus pode ajeitar se ele se converter. Mas não é certo, viu? Não atire no escuro. Você pode errar o alvo. Entendeu? Pastora, mas ele é tão legal. Esse rapaz é legal demais. Olha, ele é um rapaz calmo, não bebe, não fuma, não se prostitui. É um cara bacana, pastora, vai dar tudo certo. Então, você pediu um rapaz assim, então siga. Vá em frente, eu não vou impedir. Mas será se essa pessoa vai preencher os requisitos que você tinha dentro do seu coração? Será se amanhã você não já está no clube das irmãs que estão orando pelo marido? Aí a campanha: oremos pelos maridos, as mulheres que oram pelos esposos que não servem ao Senhor, para que eles passem a servir. Aí será se amanhã você não está na roda dizendo: pastora, ou a líder do ministério de oração,
eu quero orar pelo meu marido, porque o meu casamento vai mal, nós estamos quase separando, e ppp, papapá, e mas tu casou um dia desse, o casamento foi tão lindo, foi uma linda festa. Foi, mas agora está tudo negro, está tudo trevas, o casamento não está fluindo. Por quê? Porque eu pedi uma coisa para Deus, eu não soube esperar o tempo dele na minha vida. No processo, eu me perdi no processo. Quantas pessoas têm se perdido no processo? Vocês pensam que eu não andei dando umas rateadas no processo? Ainda dou ainda. Entendeu? Porque eu ainda estou no processo. De vez em quando a gente dá umas vaciladas no processo. Mas uma coisa que uma moça não pode é vacilar na escolha do namorado, do noivo. Porque casamento é até que a morte separe. Não é até que o divórcio separe, porque o divórcio pode separar, mas você vai ficar marcado, você vai ficar com sequelas, é igual doença que atinge o organismo, os órgãos vitais. Um casamento onde há separação, vão ficar as sequelas, as marcas para toda a vida. Ah, pastora, casei de novo, estou feliz, está na presença de Deus, agora o homem é cheio do Espírito Santo, deu tudo certo. Mas ainda assim, se principalmente tiver filhos no passado, a história vai permanecer. As marcas ficam. No processo, a gente não pode errar no processo. Sabe, você é jovem, eu quero me casar com uma mulher santa de Deus. Eu quero me casar com uma moça pura, santificada. Tenha cuidado. Dentro da igreja. Ah, pastora, mas eu escolhi, a minha esposa foi dentro da igreja. Dentro da igreja não significa que todas são santas de Deus e convertidas. E olha, se ela estiver interessada no obreiro, é capaz de não faltar nenhum culto. Ah, porque a forma de ver o obreiro é na igreja. Não vai faltar culto, não vai faltar reunião, vai estar aqui. Aí o obreiro vem para a vigília, ela vem para a vigília. Aí o obreiro vem para a oração do meio-dia, ela está na oração do meio-dia. Aí ele pensa, ó, mulher santa de Deus. Ô, glória. Aleluia, Jesus. Senhor, finalmente. Aí quando casa, minha filha, vamos para a oração do meio-dia, hoje não dá. Minha filha vai ter vigília. Que vigília? Passar a noite acordado, tu é doida, é? Não vou nada. Minha filha, essa roupa, está muito sensual. Que é sensual, que nada, quando tu casou comigo, tu já sabia que eu era assim, blá, blá, blá. Errou o alvo. Sabe por quê? Não quis ver. Não é porque Deus enganou, porque a moça enganou, não quis ver. No processo, Deus revela. No processo, Deus mostra. Você está vivendo um processo rumo ao seu chamado, rumo àquilo que Deus designou para a sua vida, não é o alvo. Isso pode custar algo muito grande para você durante toda a sua vida. Sabe, você tem uma vida infeliz, uma vida pesada, pesarosa. Nada lhe satisfaz, você vai ver o tempo todo querendo se satisfazer com alguma coisa e não encontra. Porque a satisfação da nossa vida está em nós estarmos no centro da vontade de Deus. Você vai estar completo. Ah, mas está faltando dinheiro, mas eu estou completo. Você está devendo, mas eu estou completo. Ah, pastora, mas e aí? Esse sufoco, cuidando de vida, gente falando mal. Eu estou completa, eu estou completa. Porque para isso eu fui chamada. Deus me preparou para isso. Sabe, pastor, alguém está falando mal da senhora do ministério, ore por ele. Eu vou orar por essa pessoa. Ah, porque não sei o quê. Não, gente. Quando nós estamos dentro do propósito, aquilo que nós fazemos tem tanta satisfação que não importa as oposições, porque elas virão. Pastor, eu amo ser enfermeira. Ah, é o que eu amo fazer. Se aprofunde mais. Se você ama ser enfermeira e quer ser médico, você vá se aprofundando. Faça bem feito aquilo que você ama fazer. Pastor, eu amo ser professora. É isso que é o propósito de Deus para a minha vida, ensinar pessoas, vá profundo, seja a melhor professora. Pastor, eu gosto de construção, eu quero é construir igreja, que nem o irmão Paulo. Se aprofunde. Você pode ser mestre de obra, você pode ser o pedreiro, mas você pode ser o engenheiro, você pode ser o arquiteto. Sabe, quando nós somos dentro dos planos de Deus, da vontade dEle para a nossa vida, nós vamos encontrar satisfação e favor divino. Favor divino.
que é que me faz prosseguir? O que é que me faz andar? É o favor divino, é a graça de Deus. Por quê? Porque eu encontrei o meu chamado, como Abraão encontrou o chamado. Sabe, a palavra de Deus diz aqui, quando Deus falou para Abraão, olha, anda na minha presença e ser perfeito, busca a cada dia aperfeiçoar o teu caráter, teu senso de justiça, de amor, de compartilhamento. Sabe qual é o chamado de Deus para a nossa vida? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. É o grande mandamento. Sabe por que você vai servir na igreja? Porque você ama o Senhor. Sabe por que você vem aos cultos? Eu vou ao culto porque acho legal, encontro os irmãos. É errado. Você vem para a igreja porque você ama o Senhor. Sabe, quando você ouve as canções, elas mexem com o teu coração. Ela mexe até com o teu intestino. Quando você ouve uma palavra, essa palavra te inspira. Quando eu ouvia pregações, eu tenho anotações, desde que eu me converti, eu anotava coisas que eu pensava ser, coisas que eu pensava fazer. E olha, quando eu ouvia uma pregação, eu ajeitava as pregações, não era crítica, era porque eu estava ouvindo aquela palavra, aí eu pensava assim, se eu estivesse pregando essa palavra, eu ia acrescentar mais isso aqui. Aí eu anotava nas minhas anotações. Eu ia dizer isso aqui também. Eu ia falar isso aqui também. Sabe, uma palavra falada, ela tem que te inspirar. Enquanto eu estou falando pelo Espírito, você anota a senha. Sabe o que acontece quando você usa a senha? Vai abrir uma página para você. E essa página, ela vai estar mostrando prosperidade, riqueza, honra. Quando você vai digitar a sua senha espiritual, baseado numa palavra revelada ao teu espírito. Sabe, amados, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Aí você pensa que você vai ler a Bíblia assim, aí já vem logo a fé, aí você lê e a fé não vem. Aí você escuta alguém pregando e a fé não vem, você diz, Senhor, mas a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, eu estou ouvindo. Existe a palavra comunicada, chamada Logos, a palavra que sai do nosso intelecto pelo conhecimento humano. Ela não vai mudar a tua história, ela não vai mudar a tua vida. Mas a palavra de Deus, quando ela sai revelada, anota a senha. Quando Deus está falando contigo, anota a senha. Porque a palavra rema é uma palavra que Deus está te dando para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Sabe, para aumentar o teu conhecimento, para te enriquecer, para te fortalecer, para te fazer melhor, para mudar a tua casa, a tua família, a tua história, o teu chamado. Mas às vezes a gente vai deixando passar. Quantas vezes eu deixei passar algumas coisas? Por medo. Sabe, amados, eu vou terminar, porque senão eu vou ficar aqui até de manhã, vocês sabem. Ficar até de manhã. Amém? Vai ter vigília, dia 8, viu? Vai dar para nós ficar até de manhã. Aleluia! Na chácara. Amém? Amados, eu recebi uma palavra, vou terminar falando sobre isso. Dia 9 de fevereiro de 2020. Um mês antes da pandemia se instalar em Belém. Já estava acontecendo os casos, mas aqui em Belém ainda estava tudo quieto, agora que estava estudando os primeiros casos, fazendo as primeiras análises. Dia 18 de março, as nossas igrejas pararam de funcionar por conta da pandemia. Eu recebi essa palavra dia 9 de fevereiro de 2020, anotei. Eu ia passando ali na frente da Carliane, eu ainda estava morando lá no Jinx. Estava. E alguém me chamou. Eu e o pastor. 2020, dia 9 de fevereiro, anotei. E a pessoa disse, pastora, queria lhe dar uma palavra, a senhora me permite eu lhe falar? Eu disse, sim, pode falar. Ela disse, não, é porque Deus me mostrou algo a seu respeito. Eu queria lhe mostrar, eu queria lhe falar. Aí eu disse, o que foi? Ele disse, olha, eu via você e o pastor Gilson num lugar.
Aí ele disse, o lugar era um descampado assim, mas não era aqui, era em outro lugar. E ele disse assim, vocês estavam com uma grande bandeira, segurando o mastro de uma grande bandeira. E ele disse, dentro da grande bandeira tinha várias bandeiras pequenas. E cada bandeira representava uma nação diferente. Aí ele disse, e vocês estavam enficando aquela bandeira, e vocês diziam assim, estamos demarcando o território. Aí eu, amém, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Já tive a visão da bandeira, já tive a visão do... Sabe que eu sou rápida nas coisas, né? Eu tive logo aquela visão. Amém. Ele disse, não, mas tem mais, espera aí. O Senhor me mostra você reunindo seus líderes. E você dizendo para eles, façam um curso de inglês. E há mais uma semana antes eu tinha dito, gente, eu vou mandar o pessoal da igreja fazer curso de inglês. Ninguém estava aguardando uma pandemia logo depois, né? Aí ele disse, na reunião vocês estavam fazendo projetos. E ele disse, Deus também me mostrou algo. Aí eu disse, o que foi, meu irmão? Aí ele disse, Deus me mostrou a provisão. E ele falou como ele via a provisão chegando em caixotes. E essa palavra eu já tinha recebido. Sobre os caixotes, sobre ouro, sobre prata. Aí ele disse, vão entrar alguns recursos muito altos para os seus planos e os seus projetos. E aí eu amei, glória a Deus, né? Já imaginei. Aí ele disse, outra coisa, eu vejo essa obra atravessando as fronteiras. Olha, só coisa boa, amém. Glória a Deus, meu irmão. Aí ele disse, mas o Senhor mandou lhe dizer algo. Diga, não tenha medo. Não tenha medo. Aí não tenha medo. Tudo tão bom. Tem medo de quê? Não tenha medo. Aí ele disse outra coisa. Ele disse também, Deus está mostrando que está chegando um carro para vocês. Aí ele disse mais uma coisa, porque eu anotei tudinho. Ele disse assim, Deus me mostra um grande poder na igreja. E tem uma palavra-chave, 7 dias de consagração. Só isso, aí ele terminou, foi embora e eu fiquei lá, medo. Palavra medo eu escrevi. Sabe, amados, nós não sabíamos o que nós íamos passar, menos de um mês depois. Como é que Deus me traz uma palavra dessa? Aí o que é que eu ia dizer? Falso profeta. É conversa mole para o meu lado, querer me animar. Não. Aí eu estava folheando essa agenda, que eu nem uso ela como agenda não, eu escrevo tudo enquanto aqui, é preço de coisa, pagamento, endividamento. Aí eu estava folheando, eu não achei isso aqui, que eu tinha anotado há muito tempo. Medo de quê? Amados, uma coisa que a pandemia trouxe junto com ela foi medo. Medo de como seria a obra, de como seria o amanhã, como nós iríamos sustentar as obras do campo. Eu pago pela igreja mais de 20 aluguéis mensais. Sabe, nós pagamos mais de 20 aluguéis mensais. Nós tínhamos 32 missionários no campo. Eu fui contar. Eu disse, meu Deus, e agora? A promessa era de coisa grande, de recursos chegando, de expansão do reino, atravessando fronteira, enfincando estaca, demarcando território, Senhor. E agora? E agora, como é que nós vamos fazer com todas essas obras? Me deu medo. Não foi só o medo. Não foi só o medo de faltar o recurso. E a promessa era que viria recurso. Eu fiquei com medo, eu disse, se o Covid me levar, levou muitas pessoas queridas minhas, pessoas maravilhosas, pessoas bem próximas. Aí eu digo, ai meu Deus, está perto de mim. Meu filho com Covid dentro de casa comigo, pertinho de mim, me rodeou de todo jeito. Não me atingiu. Mas eu tive todos os medos, eu tive até sintomas. Sabe o que é ter sintoma sem ter sintoma? Quando alguém dizia, pastora, fulano tal está com muita falta de ar, aí eu já ficava com falta de ar.
Um dia que eu vi esse Alessandro, mandou um áudio aí, a Caliane mandou o áudio. Olha aí, mãe, como está a fala do Alessandro. Aí eu peguei o áudio. Oh, meu Deus. Aí orei, estendi a mão, Senhor, livre o Alessandro, meu pai. Tinha acabado de morrer o irmão de uma pastora amiga nossa, conhecida. Foi internado num dia, no outro dia morreu aí. A mesma idade praticamente do Alessandro. Eu digo, ai meu Deus. Entendeu? Gente, tanta coisa que aconteceu, os medos. Como é que vai ser? Aí eu olhava para a chácara, poxa, tudo isso aqui, igual Jesus, não vai sobrar pedra sobre pedra. Tanto sonho. Ah, Senhor, acho que nós vamos subir para a glória. Né? Vamos dar a mão, vamos subir para a glória. Eu tive todos os medos, eu não tenho... porque eu não senti medo. Conversa. Eu tive todos os medos que o ser humano tem, mas nenhum deles me dominaram, vocês estão entendendo? Aí eu vinha para cá, fazer o culto online. Aqui era eu, o pastor Alex, o Alessandro, na época, o Renatinho chegou com Covid aqui, não sabia que estava, ainda estendeu a mão, ainda me deu a mão, ainda conversou em cima de mim sem máscara. Aí tinha um irmão na igreja, o irmão, pastor Evanice, a pastora Evanice, aí ele vindo e eu indo, pastor Evanice, aí eu digo, ô Jesus, toma conta do Tasso também. Tive todos os medos. Mas sabe, amados, a palavra é que nos sustenta. Poderia até ter ido, né? Nem está aqui contando história. Se tivesse ido, certamente estava nos braços do Pai. Porque nós não tememos a morte, temendo o lugar para onde nós vamos. Mas quando nós nos vemos cercados de tanta responsabilidade, às vezes a parte do processo, ela quer nos jogar para baixo. Ela quer nos destruir, ela quer nos dominar. E eu tendo que amparar e aconselhar um monte de gente. E o tanto de áudio. E o tanto de lágrima que caía no grupo. Sabe aquelas lágrimas, eu não compartilho mais elas, aquelas do... É aquele emojis que chamam, né? Tem 2 olhos lavados de lágrima. Aquelas eu não compartilho mais. Era lágrima demais no WhatsApp. Era muita coisa, gente. Gente ligando, pastora, ore. Ô, pastora, ore. Aí você sabe, a vida de uma pessoa que não é pastor, que é normal, ela só é a família e as pessoas mais próximas. Mas o pastor não, é toda igreja, todo mundo. Daqui do Maranhão, é todo lugar. Eu passei dias acompanhando os nossos líderes com Covid. Arthur, Josi, Helena, Mônica, Gilmar, todos os nossos missionários do campo, Marcinho, tudo deram ao mesmo tempo. Aí Maranhão, Claudiane, Maranhão, foi a Claudiane, só a Claudiane, que deu da primeira vez. Aí acompanhando todo mundo, pastor Adelcione, pastora Fernanda, aí Eulália, tudo ao mesmo tempo. Todo mundo trancado nos seus quartos. E eu, bom dia, para um. Aí não respondia, ai meu Deus. Aí eu mandava um coraçãozinho, mandava um negócio. Né? Como é que você está? E a pessoa não me respondia o dia todo, e eu ficava o dia todo. Por que será que não me respondeu? Aí eu, olha, vocês façam isso, façam aquilo. Eu passei 15 dias na chácara, gente, só orando, sofrendo, passando que boa nas coisas. Lavando a mão. Se eu tivesse sido filmada, eu mesmo ia me achar muito engraçada. Tudo que chegava, lava, bota tudo aí, não pegue nada. Gilson, vai para lá. Não chega perto de mim. Eu fiquei imaginando quantos casais pararam de se beijar durante a pandemia. Não chega perto de mim, rapaz, vai para lá. Vocês estão entendendo? É o processo. Aí, Gilson, tu vai dormir naquela cama, eu durmo nessa, tá bom? Aí o Gilson, tá bom, eu vou tomar banho também naquele outro banheiro, tu toma nesse. Isso nós andamos na chácara. Ele chegava e ia direto para outro banheiro, porque ele tinha que sair. Eu ficava, tu dorme lá. Vários dias nós ficamos nessa luta. Foi fácil? Não foi. Sabe o que eu posso dizer para vocês? Saímos mais fortes do processo.
Não é que tudo já passou. Mas sabe, a experiência, ela te causa força. Ela te dá força. Ela te dá experiência. Ela te faz reagir de uma maneira mais positiva. E é isso que Deus ele faz com a nossa vida. Sabe, amados, eu li isso aqui para vocês. E eu fiquei pensando, Deus, aquilo que não se cumpriu, o Senhor, Deus faz grandes promessas para a gente antes do processo. A promessa te anima, te faz andar, te faz sair de Ur dos Caldeus para ir para Harã. Aí depois você vai mundo afora. Te faz andar. A promessa te faz andar. A obediência, muitas vezes ela falha na vida daquele que ama o Senhor. Mas quando nós realmente amamos, nós vamos corrigindo as nossas falhas no processo. Você vai se tornando uma pessoa melhor. Sabe, eu não gosto de dispensar ninguém. Pastor, aquela pessoa está dando trabalho, mas nós vamos ajeitar. Sabe, amados, quantas pessoas hoje nós temos no ministério que deram tanto trabalho? Pessoas que hoje são maravilhosas, cheias da unção de Deus. Quem diria o Arthur? O Arthur é um dos pastores assim, mais ungidos que nós temos. Aquele rapaz, ele detém uma presença de Deus muito grande, uma integridade. E eu oro para que isso permaneça e que cresça. Sabe, quando ele fala, quando ele dirige um culto, esses dias eu passei lá e tive a seriedade do homem de Deus. Mas ele andava por aí roubando, se drogando. Ele disse, pastor, teve um dia que eu usei tanta droga que eu abusei nesse dia. Eu pensei que nunca mais eu ia querer. Pensava que ia ter uma overdose. Mas depois voltou para a mesma vida. Mas um dia ele colocou a mão no arado. Tem um futuro glorioso com Deus, se não olhar para trás. Nós tínhamos o Massinho, quem sabe aqui, a Imanice. O Massinho era um menino brabo. O menino era brabo, o menino parece que tinha saído, parecia um burrinho maltês. Precisava ser domado. Olha que aquele Emmanuel sofreu na mão do Massinho. Eu não quero, eu não vou, eu já te falei. Sei o que, te mete comigo. Aí o Emmanuel, rapaz, é um dos nossos melhores obreiros do campo missionário. Poderia não ter acreditado. Poderia ter aberto mão dele. Sabe, queridos, nós não podemos abrir mão. Não abra mão do seu filho, não abra mão. Porque eles têm promessas sobre a vida deles. Eles vão fluir. Eles vão fluir. Vai chegar a hora, você vai ver. Se você for como eu, seu filho pode se transformar até no astronauta, num piloto de avião. Você pode ter um filho que se transforme uma pessoa mais importante da face dessa terra, até o presidente da república. Mas a sua alegria não vai ser na função que seu filho exerce, mas vai ser no ministério que ele tem dentro do seu coração em Deus. Porque se não é de Deus, amados, continue orando para que seja. Porque é melhor os nossos filhos serem de Deus. A melhor coisa é os nossos filhos serem de Deus. Essa que é a questão. Fique de pé, senão não termina o culto hoje não. Amém? Aleluia! E eu quero é de geração em geração. Meu neto, o bisneto. Se Jesus não voltar antes, eu quero que a minha casa sirva ao